Boa noite. Começamos hoje a primeira palestra das sessões da Abrasax. A Abrasax foi sempre uma figura mitológica do gnosticismo que sempre me fascinou. Hermann Hesse, no Damen, diz que a figura do Abrasax é uma entidade divina, gnóstica, que teria a capacidade de reunir finalmente as forças demoníacas e as forças divinas e transcendê-las. Nós vivemos numa época que René Guénon dizia ser uma época final, uma época de crepúsculo, em que estaríamos a viver uma nova fórmula iniciática, uma nova fórmula espiritual, em que era possível viver aquilo que se chamaria a junção dos opostos, a junção dos contrários, que até agora estiveram numa perpétua luta, num perpétuo conflito que está bem ilustrado na figura do Apocalipse da Bíblia. Ora, essa união que representa finalmente uma solução nova, uma solução em que nós não temos de abdicar daquilo que é a nossa dimensão obscena, da nossa dimensão carnal, da nossa dimensão humana mais visceral, e ser capaz de montar esse tigre e aceder a dimensões transcendentes que de outra maneira, noutras épocas, não era possível aceder. É sobre isso que quero falar e o papel que a iniciação tem neste fim de século XXI e que nos traz um novo desafio. Vamos ter que fazer, como dizia Ramon de Abellio, no seu livro Para o Novo Profetismo, que é introduzir a nossa nova filosofia de autoevolução espiritual, um elemento essencial, que é o da própria sexualidade. E, embora a iniciação que vos venho falar nada tenha a ver com a sexualidade, em princípio, eu queria fazer esta primeira apresentação, esta primeira introdução sobre o que é que significa as sessões da Abrasax. São umas sessões onde nós vamos conversar no sentido de procurarmos encontrar uma espécie de nova forma iniciática, nova forma de desenvolver uma nova consciência, que começou a ser abordada por Aleister Crowley, começou a ser desenvolvida por Andrew Chambly, e que neste fim do século XX, em que continuamos a defender decisões extremas entre o bem e o mal, na política, na sociedade, nos valores cívicos e moralistas do humanismo liberal das sociedades modernas, nós defendemos precisamente, na perspectiva de Abellio, de Hermann Hesse, um novo casamento, o casamento entre Deus e o diabo. Mas o tema que vos venho falar é sobre a iniciação. É lícito interrogar-nos o que é realmente a iniciação. Se olharem bem para a condição humana que nós vivemos, é como se nós vivêssemos encerrados dentro de uma caixa. Esta caixa que nós chamamos o nosso eu é constituída de necessidades, de desejos, de crenças, de valores, de juízos, de conceitos, de ideais. Mas tudo isso que forma este agregado funcional a que nós chamamos eu, para os esoteristas, é apenas o princípio de uma grande viagem que passa por abdicar deste eu que serve de elemento de intoxicação e de alienação à nossa vida interior ou à nossa vida mitopoética e espiritual. A iniciação, tal como a conhecemos hoje, na sua generalidade, é constituída por fenómenos de pseudo-iniciação. E eu digo fenómenos de pseudo-iniciação porque em todas as organizações, em todos aqueles que defendiam a iniciação no sentido genuíno, diziam que a iniciação era qualquer coisa que se introduzia de fora do mundo metafísico e transcendente na dimensão humana e que o levava a fugir deste mundo dos nossos condicionamentos e a alcançar uma nova etapa de humanidade, ou melhor dizendo, uma nova etapa de transhumanidade, que era caracterizada precisamente
pela busca de estados superiores de consciência, e eu digo superiores em relação a esta pequenez e mediocridade na nossa existência humana. A nossa existência humana repete todos os dias a mesma existência humana de todos os outros seres humanos. De tal maneira que nós poderemos dizer que funcionamos todos numa espécie de manada constituída de reflexos condicionados. E o que pretende a iniciação é precisamente arrancar-nos esse sentimento de manada. Arrancar-nos esse sentimento de manada, que é também um sentimento de isolamento, que é um sentimento de solidão dentro de um espaço público em que simultaneamente somos convocados pela sociedade liberal moderna a vivermos em grupo, vivemos numa consciência de grupo, vivemos numa moralidade de grupo, de uma moralidade de manada. Ora bem, os primeiros relatos que nós temos de iniciação são relatos visuais, são relatos de natureza artística. Nós encontramos esses relatos nas manifestações da arte rupestre no Paleolítico, e aí encontramos aquilo que é a primeira sintaxe do processo de iniciação, que é precisamente três elementos essenciais. O primeiro elemento, que é um sentimento ou uma experiência de desagregação fisiológica e psicológica, semelhante ao estado de moribundo. O segundo elemento, que é uma morte trágica, uma morte dolorosa, e simultaneamente essa morte dolorosa introduz um efeito de traumatismo na consciência tal que desencadeia um processo de despertar. É o mesmo fenómeno que nós conhecemos na borboleta, nas metamorfoses da larva até à borboleta. A iniciação faz o mesmo processo. Então podemos esperar que este pequeno homem medíocre, limitado, condicionado, contingente, relativo, poderá transformar-se de alguma forma em algum dia naquilo que o esoterismo pretende, que é a deificação do ser humano. E o que é a deificação do ser humano? A deificação do ser humano é conseguir alcançar um estado que está para além do humano. Desenvolver essa espécie de semente que trazemos escondido dentro de nós, e que os gnósticos definiam como sendo a parte da serpente, ou como sendo o embrião de imortalidade. Dia a dia nós pensamos, amamos, odiamos, agimos, realizamos os nossos projetos. E pensamos sempre que o pensamento e a emoção é a essência do nosso próprio sentimento de autoidentidade, da nossa consciência de que somos um eu autónomo, um eu fechado sobre nós próprios. E, no entanto, o esoterismo tinha advogado ao longo da história que isso é uma ilusão que, embora seja continuada no percurso da nossa vida, desde o nascimento à morte, é possível parar essa ilusão, matar o eu e passar para uma nova etapa de evolução, uma nova etapa de mutação, de transmutação, como se fosse possível introduzir dentro da vida humana uma alquimia espiritual. Havia um mestre zen chinês chamado Chang Qing, que teve uma experiência de despertar, uma experiência de iluminação. E o que é mais ridículo é que as experiências de iluminação que nós conhecemos relatadas no Oriente acontecem de maneira totalmente inesperada. Nós estamos habituados a pensar que o processo de despertar, que pretende ser o fim final da própria iniciação, acontece após um longo período de esforço, um esforço titânico, em que nos arrancamos aos nossos próprios limites pela nossa própria força de vontade. E nós o que encontramos é muitos fenómenos em que a iniciação acontece espontaneamente como uma dor de cabeça, ou espontaneamente como um momento de alegria passageira. Chang Qing estava num mosteiro e cansado de uma multiplicidade de exercícios
extremamente tensos e extremamente dolorosos, e exercícios de meditação e de ascese extremamente duros, e estava completamente farto do insucesso que isso representava. E um dia vai à janela, que estava tapada por uma cortina, e ao abrir a janela, ao abrir a cortina, ouviu o ruído da cortina, e esse ruído passageiro, como se fosse o zumbido de uma abelha, induziu nele o despertar. São muitas histórias que nós conhecemos na Índia. Conta-se a história de um outro monge, também zen, que estava numa meditação profunda, extremamente frustrado por anos e anos de meditação e não ter havido resultados. Passado poucos minutos, entra um mestre zen que deixa cair uma caixa cheia de incensos. E o barulho estrondoso dessa caixa despertou da sua lassidão e despertou espontaneamente. O mestre Eckhart, que é extremamente conhecido da filosofia, daqueles que se interessam por esoterismo, como alcançou o estado de iluminação de Kungrund de uma maneira perfeitamente ridícula. Estava a olhar para um vaso de cobre, o vaso de cobre refletiu a luminosidade de um pedaço de luz que lhe entrou pela janela e nesse momento acordou para a dimensão divina escondida dentro de si próprio. Então o que se passa que há tantos, eu diria até milhares e milhões ao longo da história de pessoas que praticam asceses e morrem sem uma única vez terem vivido o perfume da iluminação. E o que é que se passa? Que algumas pessoas, raras é evidente, a iluminação lhes aparece como uma coisa estrondosa, luminosa, como se fosse um relâmpago, que desperta para uma realidade completamente oposta a esta pequena realidade em que nós vivemos como um pássaro dentro de uma gaiola. Há uma figura bastante curiosa que é Ivan Amar, um francês comum que acabava de sair da casa de banho, ia para a cozinha e nesse intervalozinho entre a casa de banho e a cozinha atingiu a iluminação subitamente. Não sabe porquê. Atingiu a iluminação e ficou num estado de iluminação durante 5 dias, como se tivesse sido possuído por uma overdose de ópio. E o que é que acontece? O que é que faz acontecer? Processos e acontecimentos em que o despertar é espontâneo, infiltra-se na realidade trivial da nossa própria existência. Ivan Amar viveu 5 dias num estado de despertar e ao fim desses 5 dias acordou para a realidade comum de ser um pequeno eu como todos os pequenos eus que passavam na rua e começou a ter uma profunda depressão, porque depois de ter vivido uma experiência paradisíaca, era completamente insuportável viver uma existência tão limitada, tão medíocre, tão fechada, tão cinzenta e escura, como esta que nós vivemos, como se vivêssemos numa espécie de caverna, do qual Platão está ausente. Ora bem, isto contradiz tudo aquilo que nós conhecemos sobre a iniciação, tal como é descrito por René Guénon. René Guénon é uma figura essencial no mundo de hoje para nós compreendermos muitos dos factos misteriosos da vida espiritual, sobretudo da vida espiritual que está associada aos processos iniciáticos, está associada aos processos esotéricos. E ele veio defender que a iniciação era uma influência espiritual transmitida por alguém que era capaz de a transmitir a outra pessoa que tinha dentro de si qualificações que ele nunca chegou a desenvolver e a descrever para os seus leitores. Então, existe uma influência espiritual e existe simultaneamente uma pessoa do outro lado que tem qualificações. Quando essa influência espiritual, trazida por alguém que viveu uma dimensão transcendente, um elemento essencial, e tem a possibilidade de transmitir esta influência para essa pessoa é capaz de acordar. Mas René Guénon disse que isso não acontecia.
disse o que acontecia. Era uma experiência de transmissão de uma espécie de vírus iniciático e a pessoa recebia, mas não tinha nem a experiência nem consciência. Era exigido a essa pessoa um esforço muito grande sob o ponto de vista meditativo, sob o ponto de vista de uma prática operativa, seja ela teúrgica, seja ela alquímica, seja ela simplesmente meditativa, para fazer atuar esse vírus que lhe tinha introduzido dentro do corpo. A maior parte da humanidade, 99% da humanidade, tem aquilo que nós poderíamos dizer uma situação que é uma situação de completa imunidade a estes processos espirituais. No entanto, o que diz René Guénon é completamente errado. Eu vou-vos contar uma história muito interessante. Ponja era um engenheiro francês que foi para a Índia, foi para Mascaran, passava 9 a 10 horas a praticar meditação, a praticar uma puja, a praticar um ritual constante de solutação mântrica para tentar despertar. Durante 10 anos em vão, passou 10 horas todos os dias a praticar estas práticas de natureza iniciática ou de natureza para-religiosa. Um dia cansado, fartou-se e encontrou no caminho Maharishi, Ramana Maharishi, e Ramana Maharishi olhou para ele, os olhos de Maharishi encontraram-se com os olhos de Ponja e Ponja despertou pura e simplesmente. O que é que acontece? Que ao fim de 2 anos, ao fim de 10 horas diárias de prática de meditação, inútil, totalmente inútil, faz que apenas um simples olhar de um homem santo, de um homem que atingiu o estado de Samadhi, de Sahaja Samadhi, faz e que leva a outra pessoa a despertar, a alcançar um estado de consciência que está fora de tudo aquilo que nós possamos imaginar na nossa pequena existência humana. Um estado de encontro e, simultaneamente, de fulminamento pelo ato de despertar. Bem, são muitos exemplos. Eu vou-vos contar uma outra história do Ineng, que era um homem comum, que um dia foi ao mercado comprar lenha, e estava um monge que nunca tinha atingido o despertar, mas que estava na feira a tentar evangelizar o público que a frequentava, e estava a contar e a recitar de cor o Sutra do Diamante. E esse homem comum e vulgar ouviu o Sutra do Diamante e despertou. O que é que faz que os processos iniciáticos que nós conhecemos estandardizados nas organizações aparentemente iniciáticas, ou melhor dizendo, o que é que não faz o facto de haver organizações iniciáticas a praticarem um número múltiplo de técnicas de iniciação sem resultado algum visível e construtivo? E o que é que faz um olhar de Maharishi? E o que é que faz o Sutra do Diamante, pronunciado num ambiente de barramento de feira, criando e desencadeando o estado de despertar? Bem, não foi necessário nestas iniciações uma experiência de morte, não foi necessário tornar-nos moribundos, estarmos numa situação de sofrimento quase a morrer por excessos de prática de ascese, como aconteceu ao Buda, e tentar atingir a iluminação em vão. Buda passou grande parte da sua vida a praticar técnicas de ascese, técnicas extremamente duras, extremamente dolorosas, em que passava dias e dias sem comer, passava dias e dias sem beber, em que passava constantemente horas e horas e horas e horas a meditar ao frio, ao gelo dos Himalaias. E tudo isso foi em vão. E um dia estava sentado debaixo de uma árvore, lembrou-se de quando era criança, estava farto de
todas as práticas de meditação que lhe tinham ensinado, que ele tinha praticado em vão. E lembrou-se de um dia que era criança, estava sentado debaixo de uma árvore e que nesse estado ele vivera, sem ele alguma vez se ter lembrado até aí, um estado de paz interior que ele descobriu ser a essência do despertar e a essência do samadhi. E nesse momento, Buda despertou. Ora bem, nós estamos a falar de um tipo de iniciação, ou melhor dizendo, de um processo de despertar em que se pretende dar uma espécie de salto qualitativo na consciência entre um estado inferior, limitado, contingente, condicionado, um estado de enclausuramento do nosso pequeno eu prático, utilitário e racional e fazer-nos saltar para uma dimensão completamente inimaginável. É a mesma dimensão que poderia haver entre um gênio matemático e um macaco na selva a comer uma banana. Essa mesma diferença de consciência e essa mesma diferença que existe entre um macaco na selva e um Einstein a pensar sobre matemática será a mesma que existe entre um homem comum e um iniciado realizado. Mas nem todas as iniciações se podem definir como tendo este objetivo. Nós podemos dizer que existem 3 tipos de iniciações. A iniciação atávica, que basicamente nós encontramos nas iniciações do xamanismo antigo, da bruxaria tradicional, das práticas de quimbanda que ainda sobrevivem hoje no Brasil, nas práticas de voodoo. Aí temos uma forma de espiritualidade que nós poderíamos dizer que é uma espiritualidade cingida ao mundo sutil. E haveria uma segunda espiritualidade mais acima, que é uma espiritualidade de uma natureza muito diferente. É uma espiritualidade que tem a ver com o mundo suprassensível. E as iniciações do mundo suprassensível poderiam-se classificar como sendo iniciações mágicas. Só então haveria um terceiro tipo de iniciação, que é um tipo de iniciação que pertence a uma realidade, que simultaneamente pertence a um mundo que está além do mundo das formas em que todos nós vivemos, seja o mundo das formas visíveis ou invisíveis, seja o mundo das formas materiais ou imateriais, representada pelos deuses, pelos logos, pelos exus, representada pelos anjos, representada pelos demónios, que são considerados formas, embora imateriais, mas pertencem à realidade contingente, pertencem à realidade limitada do mundo condicionado, mesmo pertencendo aparentemente a uma dimensão mais elevada que a nossa pequenina dimensão humana, mas são um tipo de iniciação que não é a mesma iniciação que tenho falado até há pouco, que são as iniciações de natureza metafísica e natureza espiritual. O problema das iniciações atávicas, que são iniciações que acontecem através da interferência de uma influência espiritual representada por entidades de natureza daimónica e de que grande parte da humanidade perdeu já a sintaxe. A nossa sintaxe continua a ser muito simples e é muito herdada dos pensadores e teólogos medievais, dividida em corpo, em alma, em espírito. Ora, no século VIII, no século IX, apareceu um concílio, o concílio de Constantinopla, e a Igreja resolveu retirar desta trinomia que constituía a antropologia espiritual do ser humano, retirar o elemento da alma, porque o elemento da alma era o elemento intermediário entre a dimensão transcendente e a dimensão contingente e corporal, e a Igreja estava a ser constantemente aborrecida e estava a ser constantemente criticada pelos movimentos gnósticos que defendiam que era possível prescindir do papel do clero e da Igreja e ter acesso ao mundo do espírito sem a intervenção desses funcionários eclesiais. E isso porque havia um elemento intermediário no ser humano. Havia a alma. Havia
esse elemento intermediário. E a Igreja queria ocupar esse ponto intermédio que havia entre uma realidade e outra, e ser o anjo que fazia a ponte entre o mundo sensível e o mundo transcendente. Porém, fez desaparecer automaticamente do seio da cultura europeia, gradualmente, porque sobreviveu ainda até o século XI e XII, nas tradições germânicas, uma quantidade de conhecimento sobre a constituição suprassensível do ser humano, que é a existência de determinado tipo de capacidades, ou determinado tipo de elementos na constituição do corpo humano, que denominavam a filja, ou denominavam a minja, e que eram elementos que desapareceram completamente do conhecimento da humanidade e que lhes impediram de atualizar as iniciações de natureza atávica. O século XX tem sido caracterizado por uma tentativa de redescobrir e reinterpretar essas dimensões representadas pelo duplo, representadas pela sombra, representadas pela ânima e o ânimos, como elementos que foram censurados e que foram amputados da nossa cultura e como sendo essenciais para desencadear esse tipo de iniciações de natureza atávica. Mais facilmente nós conhecemos as iniciações mágicas que a partir do século XVII tiveram um desenvolvimento muito rápido, sobretudo com um novo paradigma que surge na cultura esotérica, o paradigma de Santo Anjo Guardião. O Santo Anjo Guardião é um equivalente a uma espécie de alter ego suprassensível dentro do ser humano. Esse alter ego funciona como esse elemento intermediário que se tinha perdido no Concílio de Constantinopla, que permitia fazer a união entre uma dimensão contingente e condicionada e a dimensão incondicionada e transcendente. E a partir do século XVIII, Cagliostro, através da maçonaria egípcia, com técnicas de alquimia e teurgia, algumas tradições do Mizraim, nos Arcana Arcanorum, desenvolveram teurgias que atualizavam essa dimensão suprassensível dentro do ser humano como um elemento que permitiria fazer-nos saltar desta dimensão contingente para aquela dimensão transcendente. E foi Crowley, sem dúvida, que tornou o Santo Anjo Guardião um elemento imprescindível de qualquer prática de alta magia. Mas acontece que estes tipos de iniciação que nós temos, tanto a iniciação mágica como a iniciação atávica, apresentam uma característica completamente diferente e radicalmente diferente daquela que foi desenhada em termos abstratos por René Guénon. René Guénon tinha-se baseado ao construir o modelo de iniciação em duas fontes. Nas tariqas muçulmanas, que ele conhecia relativamente bem, e baseado também na tradição católica dos sacramentos da ordenação sacerdotal dos bispos. Mas ele praticou um erro inaceitável, que foi o tentar importar uma prática exotérica para uma prática esotérica. E criou um erro enorme que ainda hoje nós estamos a pagar precisamente por essa construção abstrata e nós poderíamos dizer uma construção errada sob o ponto de vista, pelo menos do conhecimento que nós hoje mantemos sobre o que são as iniciações e qual o objetivo das iniciações enquanto despertar. Vejamos bem. A iniciação metafísica transmite uma influência espiritual. René Guénon admitiu que bastava que quem transmitisse a influência espiritual fizesse parte de uma organização regular, isto é, uma organização em que os seus membros tivessem tido ao longo da história uma relação constante de atualização dessa dimensão transcendente, uma vida pessoal, uma vida interna e externa da sua pessoa. Porém, no seu tempo e no tempo de hoje não existe nenhuma organização iniciática dessa natureza.
O que significa e explica que todas as iniciações que nós conhecemos de organizações como a maçonaria, que ele diz ser um exemplo de uma organização iniciática, serem apenas estruturas obsoletas sob o ponto de vista da transmissão iniciática, porque não foi até hoje capaz de criar um verdadeiro iniciado realizado espiritualmente. As outras iniciações mágicas e as iniciações atávicas apresentam características completamente diferentes. As iniciações atávicas são iniciações que acontecem, sobretudo, em sonhos. É na esfera do sonho que as iniciações acontecem desta natureza, em que existem entidades de natureza suprassensível, como uma sombra, como o duplo, como o ancestral, que aparece como uma figura importante no xamanismo siberiano da antiguidade, que aparecem em sonhos a algumas pessoas que têm aptidões inconscientes para fazer o processo de transformação. Porque a iniciação não é para todos, a iniciação não é democrática, a iniciação é profundamente aristocrática, a iniciação só obtém resultados em pessoas que trazem em si aptidões latentes para fazer essa metamorfose que a borboleta faz no processo que vai da larva até ao momento em que ganha asas e parte para uma dimensão completamente diferente. Ora bem, a dimensão mágica não apresenta processos de iniciação a não ser processos de iniciação simbólica. E Aleister Crowley, que pertenceu ao Golden Dawn, muitas vezes sentia-se frustrado por serem iniciações completamente inefetivas. E ele tomou nas suas próprias mãos, através de acessos múltiplos, em contatar diretamente o Santo Anjo Guardião. E podemos dizer que os processos de iniciação de natureza mágica exigem do indivíduo uma capacidade, que nós diríamos nietzscheanamente, de ultrapassagem do próprio eu convencional em que estamos encerrados. Através da vontade e da imaginação anagógica, isto é, através da vontade e imaginação que nos permite transfigurar a nossa própria existência, seria possível o homem contatar com essa dimensão aparentemente sobrenatural e ganhar um novo patamar de consciência na nossa própria existência. Então temos três tipos de iniciação. A iniciação meramente metafísica e transcendente, hoje completamente inacessível, mas que é possível encontrar em lugares como a Índia, o Tibete, o Nepal, contatando com pessoas que atingiram o estado de Samadhi ou de Sahaja Samadhi, pessoas que atingiram o Satori. E essas pessoas que viveram o transcendente são as únicas pessoas que são capazes de transmitir esse vírus de metamorfose, de mutação biológica e mutação psicológica que o lança para uma nova etapa da humanidade. A nova etapa da humanidade poderá ser, como defende o transhumanismo, uma espécie de união entre a tecnologia e a biologia. O próximo homem do futuro, o gênio do futuro, será uma espécie de ciborgue, onde o seu corpo é constituído de implantes tecnológicos que multiplicam as suas capacidades cerebrais. Mas perguntemos se o transhumano, o transhumanismo, irá fazer irromper no futuro, evidentemente, uma espécie de super-homem nietzscheano, mas duvido que faça irromper essa espécie de transhomem, de homem transhumano espiritualmente, advogado pelas práticas iniciáticas. Houve um homem que nos anos 70, muito polémico e paradoxal, que era conhecido por Timóteo Leary. Muitos de vocês conhecem certamente, por nomes overdoses que ele teve em experiências psicodélicas. Ele construiu uma fórmula de iniciação que é a seguinte: comportamento novo, que é o comportamento que surge da iniciação, é igual ao comportamento velho, mais um metaprograma
um metaprograma simbólico, como os metaprogramas que nós encontramos nos rituais simbólicos da maçonaria, nos rituais simbólicos do Wicca. Nós encontramos em múltiplos rituais simbólicos de múltiplas organizações que apresentam qualquer grau de proximidade à linguagem iniciática. E um terceiro elemento que é um elemento inesperado, que é o catalisador, que faz tornar o programa capaz de entrar dentro da estrutura ossificada e padronizada do ser humano e transmutá-lo, desencadear-lhe uma transmutação alquímica. Para Timóteo Lear, o catalisador, obviamente, era um enteogénico. Mas o catalisador pode ser, evidentemente, um santo. Pode ser um santo como Maharishi, que desencadeia um processo de metamorfose súbita, sem nós nos darmos conta disso. Ou melhor, em que nós nos damos conta disso, pois já não somos os mesmos a partir de então. Mas há um quarto elemento que Timóteo Lear não mencionou e que é essencial. É que mesmo um catalisador, seja ele enteogénico ou um catalisador iniciático, uma influência espiritual, não funcionará nunca em criar um novo comportamento e uma nova consciência se quem recebe esse catalisador não tem qualificações, não tem aptidões internas que lhe permitam integrar essa experiência na sua própria existência. Então, havendo um catalisador, havendo as qualificações ou aptidões da própria pessoa, havendo um programa simbólico que estrutura o processo de transformação como se fosse um programa de computador, e havendo um comportamento cansado, velho e já estruturado e de certa maneira obsoleto, havendo esses quatro elementos, seria possível fazer emergir um novo homem do futuro. Um novo homem que era capaz de casar, de unir, como Abrasax, os elementos demoníacos da nossa existência humana. Eu digo demoníacos no sentido de serem elementos viscerais, biologicamente viscerais. E, por outro lado, os elementos sublimes da vida espiritual. Esse acontecimento do futuro será, sem dúvida, a nova fórmula de transformação do homem que há de vir. O casamento entre Deus e o diabo terá de ser a nova fórmula espiritual de transformação iniciática. Grande parte de todos os modelos que nós herdamos, os modelos mágicos, os modelos maçónicos, os modelos rosacrucianos, os modelos do Wicca, ou os modelos do neopaganismo, os modelos cristãos, ou os modelos de toda e qualquer espécie de organização que se pretende iniciática, que é hoje apresentada como uma espécie de autoridade espiritual, não terão qualquer espécie de utilidade. Qual é a finalidade do processo espiritual? Como é que o processo espiritual irrompe na estrutura da consciência humana através de um fenómeno de coincidência opositorum, de um fenómeno de fusão de contrários, de fusão de opostos aparentemente inconciliáveis. Se nós encontrarmos a fórmula de unir esses opostos inconciliáveis que é a nossa humanidade e a nossa dimensão demoníaca e a nossa dimensão divina, nós somos capazes de fazer emergir neste organismo velho e já saturado e obsoleto que é o ser humano, um novo ser humano do futuro. É esse o futuro da iniciação. O futuro da iniciação está nesta concepção Bermanesse de que Abrasax faz a união entre o demoníaco e o divino. É esta possibilidade de atingir o estado de despertar sem perder a nossa humanidade. Reagan não admitiu que o verdadeiro despertar só acontece quando, ao atingir esse estado sublime de despertar, essa experiência transcendente em que se experimentava cuidado, o silêncio, a beatitude, e em que nos sentimos libertos de tudo aquilo que nós chamamos o eu, ou o outro, ou o mundo. Isso realmente não será possível se nós não trouxermos essa força recolhida na dimensão transcendente e implantá-la na nossa realidade prosaica e na nossa realidade aparentemente utilitária. Isso aparece contado em múltiplas histórias e lendas iniciáticas. Na China existe desde a dinastia Song
um percurso iniciático representado por 10 painéis à volta do búfalo. O búfalo representa a natureza de Buda. E existe nesses painéis uma representação em que o homem, seguindo as pegadas do búfalo, consegue atingir esse estado, que é o estado de despertar que nós encontramos, nos encontramos com a nossa própria natureza fundamental e original, que se esconde por debaixo deste turbilhão de pensamentos e emoções que nós acreditamos ser a essência do nosso eu. E, no entanto, numa certa fase desses painéis, apresenta-se a figura muito engraçada do iluminado que desce da sua montanha de iluminação até ao mundo dos homens, vai embebedar-se para a taberna com as pessoas comuns e ele não deixa de viver o despertar. O despertar, depois de ser alcançado no plano transcendente, pode ser reencontrado na realidade prosaica de todos os dias. E isto faz-me lembrar uma história muito engraçada, porque era muito habitual perguntar aos mestres Zen o que era o Zen. E eles diziam que o Zen era pura e simplesmente isto: tomar chá, comer arroz, deixar os dias andar, olhar para as torrentes tempestuosas dos rios e olhar para cima para os picos gelados. E nessa simplicidade do mundo encontrava-se o despertar. Ou melhor dizendo, encontrava-se a essência do despertar, porque a essência do despertar está sempre latente na nossa própria existência prosaica e comum de todos os dias. Só que nós não a conseguimos ver porque estamos presos a este pequeno ego, a esta pequena caixa de recordações, a estes pequenos programas de moralidade, de juízos, de valores, de necessidades, de desejos. A primeira fórmula do homem que se quer libertar de tudo isto é precisamente tentar, de alguma forma, atenuar o efeito tóxico e, simultaneamente, o efeito de alienação destas forças de inércia que existem dentro da nossa humanidade. Então, se nós encontrarmos algum momento de repouso face a este turbilhão interno que constantemente nos assalta a cada momento, nós podemos encontrar um pequeno lago de tranquilidade onde pode, aparentemente, fazer-se irromper a experiência do despertar. Será necessário a iniciação? Será necessário processos iniciáticos como são apresentados por René Guénon e Lisa Volá? Eu penso que não. Possivelmente será melhor para nós irmos à Índia, irmos ao Tibete, irmos ao Nepal, ou sei lá, com certeza nós encontramos no nosso mundo europeu alguns homens aparentemente anónimos já alcançaram o despertar. E bastará que esses homens consigam depor o seu olhar sobre os nossos próprios olhos e nesse momento acontece qualquer coisa, acontece uma mudança súbita e radical em que nos tornamos mais do que humanos e acordamos deste sono ou deste pesadelo que nós vivemos. Talvez nós não precisemos desse folclore de iniciações que existem nas sociedades iniciáticas, sejam elas a maçonaria, a Rosa Cruz, o Wicca, sejam elas as organizações que forem. Talvez não precisemos de nada desse lixo cultural, que nada mais é como uma espécie de pequeno divertimento e que nos permite reencantar a vacuidade aparentemente estúpida da nossa própria existência. Talvez isso não sirva para nada e seja mais simples nós encontrarmos alguém que já tenha vivido o despertar e que nos possa tocar-nos com a sua mão, olhar-nos nos nossos olhos e de súbito o nosso coração abre-se e despertamos. A iniciação está realizada.